Este projeto chama-se AIM e centra-se sobre a questão da falha como motor de criação de uma performance. Comecei a interessar-me sobre este assunto e a pesquisá-lo há cerca de 3 anos. Comecei primeiro por um trabalho, ausência de sentidos. Nesta performance foco a disfasia, que é a dislexia verbal. Utilizo um texto, o texto totalmente desconstruído. Neste trabalho interessou-me trabalhar a questão da sonoridade das palavras, como é que eu pego num texto e desconstruo totalmente, como é que eu brinco com as palavras, com as suas sonoridades, como é que digo o texto ao contrário, digo as palavras ao contrário, digo sílaba a sílaba, crio novas palavras e que tipo de sonoridades isso cria. No segundo trabalho, Intimidades, centrei-me na disgrafia, na dislexia da escrita. Tentei explorar todo o meu universo criativo nesta forma de comunicar, na forma como eu organizo um texto, na forma como eu organizo os meus pensamentos, a nível de estrutura, a nível de linguagem, a forma como por vezes eu troco determinadas letras em determinadas palavras, e como é que mesmo assim eu consigo construir todo um texto, todo um objeto artístico e comunicar desse modo, transmitindo uma ideia. E por último, a performance motricidade, em que eu foco a questão motora, a limitação do corpo. Por exemplo, numa música, eu danço essa música toda de forma arrítmica. E como é que eu olho para essa forma de eu dançar essa música sempre fora do tempo e a transformo num objeto artístico? Como é que eu num simples tropeçar consigo construir toda uma nova linguagem a nível motor? Este projeto, IM, centra-se em 3 questões. A primeira, a falha associada à minha limitação, que é a dislexia. As ferramentas que advêm da minha dislexia eu transformo-as todas num contexto artístico e em objetos artísticos. A segunda, a falha do ponto de vista do espectador. E a terceira, a falha do ponto de vista do intérprete. Este trabalho, IM, é uma reflexão sobre este tríptico que eu tinha feito sobre a dislexia, e centra-se nestas 3 questões, sendo que o tema central é a pergunta que eu coloco no início: a falha como motor de criação de uma performance. Posto isto, acho importante explicar cada uma delas. Na primeira, na parte da dislexia, primeiro acho importante frisar que o que me interessa a mim é trabalhar só sobre o ponto de vista artístico. Não estou interessada noutros assuntos como o campo pedagógico, comunitário. O que eu pretendo trabalhar baseia-se só em explorar estas ferramentas e transformá-las em objetos artísticos, obviamente. A dislexia não é uma falha, é uma característica de uma pessoa. Eu utilizo-me a mim como cobaia, estudo-me a mim própria. Obviamente que me podem, é normal que se questionem como é que eu consigo me estudar sendo eu própria disléxica.
Obviamente não. Existe de facto todo um trabalho por trás, desde os 5 anos, se não estou em erro, que faço terapia da fala, terapia motora, em que consigo atualmente disfarçar a minha dislexia, consigo fazer as atividades de forma correta, com um pouco mais de esforço, mas consigo de facto fazer. Então existe uma certa distanciação. Por esse motivo é que eu consigo analisar e identificar em mim, a nível comportamental, a falha em relação aos outros. Só através destes anos todos, e atualmente também faço terapia, para a nível verbal, para conseguir comunicar, para não falhar a nível da dicção, mesmo a nível físico, para conseguir andar na rua sem tropeçar nos meus pés e cair, literalmente, e outras situações. É que consigo olhar e identificar essas falhas no contexto de, sempre no contexto de comparação, no contexto de eu consigo identificar quando é que a minha dislexia, quando eu faço determinado ato e falho, e isso advém da minha dislexia,